Bem-vindo à aula 22 de Programação em C. E nessa aula nós vamos falar sobre vetores. Vai ser simplesmente iniciando a falar de vetores. Nós vamos ter que cobrir isso em algumas aulas. Então vamos lá, vamos começar. Já importei a minha biblioteca Standard Input Output, vou criar minha função principal. E você pode estar vendo que eu fiz uma coisa diferente aqui. Nas aulas anteriores eu costumava deixar isso aqui vazio, correto? E agora eu escrevi void. Eu vou até dizer aqui, agradecer das pessoas que está assistindo o nosso vídeo é o Ismael King. Ele deixou aqui esse comentário que eu poderia utilizar também int main void entre parênteses. É um ponto interessante que acho que é bacana eu mostrar para vocês que existe essa possibilidade também. Você deixar isso aqui vazio ou escrever void é exatamente a mesma coisa. E realmente, se você pegar talvez livros, você vai ver que está escrito void. Mas eu estava sendo preguiçoso aqui, eu estava deixando costume meu, não sendo preguiçoso, era costume meu, eu deixava vazio. Mas você pode escrever aqui void. Então, obrigado Ismael King que deixou o comentário ali. E obrigado. E até você mesmo, se você ver alguma coisa e tiver algum comentário para acrescentar nos vídeos, pode deixar um comentário lá que eu leio todos os comentários. Vamos lá, sem mais enrolação. O que é um vetor? Vamos primeiro imaginar a função de vetor na vida real. Por que utilizar um vetor? Vamos imaginar que você tivesse uma escola e na sua escola você tem 100 alunos e você tem um programa para armazenar a nota desses alunos bimestralmente. Então você teria uma variável mais ou menos assim. Vamos supor que as notas na sua escola vai de 0 a 10, sendo que pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você teria uma variável chamada uma variável tipo int chamada nota Pedro, ou seja, seria a nota aluno Pedro. Você teria uma outra chamada nota Marcos, nota Michele, e assim por diante. Ou seja, cada aluno, bimestralmente, você no seu programa, você teria lá uma variável reservada para aquele aluno para armazenar a nota dele. Funciona, e sem dúvida vai funcionar. Agora, você imagina então a gente tem 100 alunos. 100 alunos. Quer dizer que essa pequena lista aqui ia ser algo mais ou menos aqui assim, né? Aqui eu fiz alguns. Quantos que eu fiz aqui? Eu fiz provavelmente 20. Agora você imagina 100. Eu ia ter 100 linhas de código aqui só para declarar as variáveis para notas dos alunos. Isso é porque você tem 100 alunos. Isso é para um bimestre. Agora, você tem 1000 alunos, como é que você faz? Quer dizer, o seu programa vai ser ilegível, vai ser um programa pesado de ler. Seria muito complicado. Não seria bom se de tal maneira eu pudesse criar uma variável, vamos supor nota, simplesmente nota. E essa variável sozinha fosse capaz de armazenar 100 valores, 1000 valores, 10.000, ou seja qual o valor que eu defini que eu quero que seja armazenado aqui, essa variável, vamos supor, vai ter uma quantidade de blocos dentro dela capaz de armazenar valores de tipo int dentro dela, em uma só variável. E cada bloco teria, como vamos supor, um endereço para acessar aquele bloco. De tal maneira eu posso dizer, eu quero que dentro da variável nota, eu quero alterar a data do bloco 5. E você pode fazer isso. Isso seria muito bom, não seria? Isso é uma das vantagens de utilizar vetores. Existem outras vantagens e outras funções na linguagem C, mas esse é apenas um exemplo para a nossa primeira aula. E isso é possível, e é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos lá então. Se eu quisesse fazer que essa variável nota de tipo inteira tivesse 5 blocos dentro dela, tudo que eu tenho que fazer é colocar esse... Como que chama isso aqui? Não é parênteses, é esse parênteses quadrado aqui. Você sabe o que eu estou querendo dizer, esqueci o nome aqui. Chaves. Então a gente vai colocar essa chave aqui e dentro, entre a chave, nós vamos colocar quantos blocos eu quero que estejam dentro dessa variável nota. Isso é um vetor. Nessa linha aqui, eu declarei um vetor que consegue armazenar valores de tipo inteiro, 5 valores especificamente, 5 valores de tipo inteiro, e o nome dessa variável é nota. Está aqui declarado. E se eu quisesse, em vez de ser uma variável int, eu quero que sejam valores float, porque na minha escola os alunos têm nota picada, por exemplo, 8.65. Sem problemas. Você viria aqui, mudaria para float. Agora você tem uma variável. Você tem um vetor que armazena valores float, e esse vetor pode armazenar até 5 valores. Muito simples. E se eu quisesse que fosse um char? Tá aqui um char. Se eu quisesse que fosse uma double. Então, não tem truque. Certo. Agora,
Você me pergunta, como é que eu faço então para alterar cada valor individualmente? Porque eu tenho 5 blocos, mas como é que eu faço para acessar cada bloco? Dessa maneira aqui. Agora, eu vou escrever aqui um pouquinho, eu vou escrever e depois eu vou vir explicando. É mais fácil eu escrever, depois explicar o que está acontecendo. Para 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou colocar 10. Só mais um segundo, já estou terminando de digitar isso aqui. Ótimo. O que eu fiz aqui? Eu coloquei valores para cada bloco dessa variável aqui, para cada bloco desse vetor. Aí você vai falar, mas por que você começou do 0 e foi até o 4? Não sei, se você criou 5 espaços, 5 blocos dentro desse vetor, por que você falou aqui que nota bloco 0 e depois blocos 1? Não seria mais fácil eu colocar de bloco 1, 2, 3, 4, 5 para assim bater com o número que eu coloquei aqui? Porque para bater com o número 5 eu teria que começar com 1, 2, 3, 4, 5. Agora, não é assim que funciona a linguagem C. Então isso aqui não tem como, tem que realmente aprender que é uma imposição da linguagem. O primeiro bloco, que para você acessar o primeiro bloco de informação de um vetor, o primeiro bloco é sempre o 0. O próximo é o 1, o próximo é o 2, o próximo é o 3 e o próximo é o 4. Isso quer dizer que se eu falasse aqui que eu criei um vetor aqui com 10 espaços, o primeiro seria o 0 e o último bloco seria o 9. Muito importante lembrar. Se você tentar alterar, falar assim, eu quero alterar o valor do último bloco, aí você vem diretamente na seu vetor e coloca nota entre chaves, você coloca 10, você está dando um endereço nesse vetor que não existe. Não tem o nota chave 10, porque o último é o 9. Então isso aqui é importante lembrar. É exatamente isso que eu fiz aqui. Nada mais foi feito aqui que dizer que no primeiro bloco, que é o 0, eu estou dando um valor de 10. Eu estou dizendo que a nota do aluno é 10. No segundo, eu estou dizendo que tem um valor de 5. Terceiro, 4. Desculpa. E assim por diante. Aí, se eu agora quiser dar um printf, fala, bacana, isso aqui até aqui é muito simples. Mas se eu quiser dar um printf, como é que eu faço? Novamente, você vai ter que pensar aqui, que tipo de data isso aqui? Não é uma data inteira, não é um número inteiro? É %i, não é? %i. Vírgula, agora. Se eu quiser imprimir esse valor aqui, qual variável é essa? Qual endereço da minha variável vetor é essa? É o nota 0. Então vou colocar aqui. Nossa, agora tá difícil a garganta aqui. Eu vou colocar aqui então nota 0. Faz sentido? O que vai acontecer se eu executar esse programa? Vamos executar. Olha o que ele imprimiu aqui para mim. 10. E por que isso? Porque eu dei um printf chamando essa variável aqui, esse bloco do meu vetor. Falei que no vetor nota, a posição inicial eu quero que seja impressa. E se eu colocasse aqui 3? Quem que é o meu endereço número 3? É esse aqui, ó. 2. Quer dizer que eu executar o programa, olha só. 2. Saiu 2 aqui. E se eu colocasse 4? Vai ser o último, vai? 7. Tá aqui. Agora, vamos colocar o programa para testar. Eu falei para você que se eu colocasse 5 aqui, eu ia estar dando um endereço que não existe, corretamente? Então vamos rodar isso aqui e ver. Olha só o que apareceu aqui. Eu sei lá que número é esse, mas esse número aqui estava guardado na memória do meu computador. Isso aqui daria um erro. Por mais que o programa executou, observe que o valor que apareceu para mim não faz sentido nenhum. Então é importante, realmente importante você lembrar que se você dizer que um vetor tem 10 posições, a última posição é a posição 9 e não a posição 10. Tá certo. Isso aqui é a introdução de vetores. Nas próximas aulas nós vamos aprender como acessar essas datas, esses blocos de informação de uma maneira mais racional, uma maneira que faz mais sentido da maneira que eu apresentei aqui. E só um último comentário aqui, se você é um usuário de Windows e está seguindo as nossas aulas com Dev C++, sempre lembra aqui que no final você tem que colocar System Pause
Isso aqui você tem que sempre colocar isso aqui. Caso você esteja fazendo com Xcode, da maneira que eu estou fazendo, não precisa colocar. Mas se você está utilizando Dev C++, coloque isso aqui no final. É isso. Te vejo na próxima aula com um pouco mais de vetores. Até mais.